Olá, egrégora de Áries. Vamos ver como estão as energias nos próximos 7 dias. Peço orientação da Fraternidade Branca, peço orientação da Loja Branca, peço orientação dos mentores da egrégora de Áries. Quais as energias que vigoram na egrégora de Áries nesses próximos 7 dias? Vamos saber como estão. E vocês estão bem? Estão vivendo a experiência, né, a aventura da terceira dimensão? Faz alguns dias que eu não posto vídeo no canal. Sim, porque existe uma vida, né, por detrás dessa câmera aqui, né? E nem sempre, né, eu consigo estar aqui. Porém, né, sempre que posso, venho e deixo algum conteúdo aqui. Saibam que, por exemplo, os mentores espirituais, né, isso que a gente chama de espiritualidade de luz, comandos, né, tudo mais. O pessoal, eles têm assim, eles têm um plano maior, né, para a evolução, né? O planeta Terra é uma escola, né? É como se fosse um experimento social, mas existe uma função de evolução nisso aqui, né? E eles mandam assim, eles têm um plano, né, e mandam isso que nós chamamos de médiums, né? Pessoas específicas para fazer trabalhos específicos, missões, né? Só que eles não mandam apenas uma pessoa, eles mandam várias, né? E aí então dá o start no programa, o start no plano. Se alguém não consegue cumprir aquele plano, porque tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa e todas as limitações, prós e contras, né, que existem aqui na terceira dimensão, se aquela pessoa não consegue cumprir aquele plano, existe uma segunda pessoa que é colocada naquela linha de ação, né? Se aquela pessoa não consegue chegar até o final do plano, coloca a terceira pessoa e por aí vai. Entendeu? Então, assim, o trabalho, a obra maior, ela é sempre realizada. Tá? O conjunto, ele é maior do que as partes. De uma certa forma, Ares, não preocupe-se com o resultado do plano maior. Você não é o único incumbido de realizar isso. Tá? Não sinta o peso do mundo nas suas costas como se só você pudesse fazer isso. Tá? Você adapta o que eu estou dizendo para a circunstância que você vive, tá? Para a circunstância que você está vivendo. Você não é o único, a única pessoa no mundo que pode fazer isso. Existem outras pessoas, tá? A quem você pode passar, né, a responsabilidade. Ou dividir, né, a responsabilidade, que é o mais ideal, né? Não é você abandonar a questão toda. É você dividir o trabalho, saber que, não é apenas você, entendeu? Existem outros como você, igualmente capacitados, igualmente qualificados, capazes de levar a ideia adiante, entende? Por exemplo, aqui no Ocidente é muito famosa a história de Jesus, tá? E aí tem todo a mitologia cristã, né? A ideia cristã que ela não é 100% verídica, né? Por exemplo, o Novo Testamento ele é uma montagem, né? Existem outros livros do Novo Testamento, a história não foi registrada em loco, né? Não tinha ali um escriba acompanhando Jesus para anotar tudo que ele falou e fez, sabe? São histórias posteriores, né? Como lendas, né? Algumas são verdades, outras não. E Jesus, né? E
criou-se a ideia de que Jesus é o único Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o Deus encarnado e tudo mais. Só que Jesus não é o único Cristo. Existem outros Cristos. Existiram e ainda existem. Né? Outros Cristos. Outros mentores espirituais encarnados. Né? Da envergadura de Yeshua Ben Yosef. Que o nome dele não era Jesus. Tá? Nunca nunca é uma só pessoa para cumprir aquele projeto, né, para executar aquele projeto. Sempre existem outras pessoas. Entendeu? Por exemplo, se Jesus não tivesse assumido o papel dele, o trabalho dele, outro assumiria. Se ele não tivesse chegado ao final da missão, outro teria continuado aquela missão. Tá? Então não carregue o peso do mundo nas suas costas. Aprenda, né, que você faz parte, compreenda que você faz parte de um plano maior. E nesse plano maior existem outras, né, consciências encarnadas capazes, qualificadas para cumprir esse projeto, tá bom? Então assim, tem um momento que você precisa descansar. Um momento que você precisa sair, né, do cenário, do ambiente, sair do ambiente e recarregar suas energias. Tá bom? Olha, Ares, essa conversa iniciou antes de abrir as cartas, antes de virar as cartas, né? E o que vem aqui? Questões de espadas, né? Naipe de espadas, que tá... a maior parte das cartas aqui é um naipe de espadas, tá? Como questão principal. Elas estão formando um esquadro, ângulo de 90 graus. Isso significa medidas perfeitas, né? Retas e ângulos perfeitos, tá bom? Ou seja, é necessário uma perfeição. É necessária a perfeição. Mas você consegue a perfeição da primeira vez? Né? Você consegue essa perfeição de forma automática? Não. É preciso tentativas, é preciso esforço, é preciso empenho, insistência, resiliência. E isso tudo cansa. Isso tudo é trabalhoso, entende? E chega um momento que você precisa descansar, né? Em outros casos mais extremos, chega um momento que você precisa sair da ideia, né? Sair do projeto, sair do trabalho e passar a responsabilidade para outra pessoa. Entende? Existem questões na vida que uma única pessoa nunca irá resolver. Ela nunca será capaz de resolver tudo em uma única encarnação. Eu preciso reconhecer que não dá para fazer em uma vida. Entregar o projeto nas mãos de outro, assim, confiar na espiritualidade. O outro que eu estou dizendo é a espiritualidade, tá? Confia. No seu grupo espiritual. Confia, diga, para mim não dá mais. Passe a missão para outro. Eu já não sou, eu trouxe até onde eu conseguiria fazer, até onde eu consigo. A partir daqui não dá mais. Né? Imagine, por exemplo, vou falar da Umbanda, que é um caso ele é bem mais visceral, né? Na questão espiritual, ele é muito mais visceral do que as outras religiões, né? Os médios na Umbanda nunca termina, né, a reposição de médiums na Umbanda. Nunca acaba. A Umbanda é o conjunto maior, né? Ela continua. Embora os médiums desistam pelo caminho, né, faleçam pelo caminho, por diversas situações, né, diversas circunstâncias, o médium precisa deixar o trabalho. E mais, a religião continua, né? O trabalho espiritual continua. Chega um momento, por exemplo, que um terreiro precisa fechar, não tem condições de continuar aquele terreiro, ele fecha. E depois, né, aquela pessoal se reúne novamente, se encontra novamente e abre um outro terreiro em outro lugar. Ou aquele guia, né, é uma coisa que poucos
É difícil, é raro você encontrar isso, você vivenciar isso na Umbanda, mas existe, eu já tive prova disso, né? Já vi isso. Por exemplo, o guia que se apresenta em um determinado terreiro, o guia tal, fulano de tal, né? E o conjunto, né? O guia ele nunca trabalha sozinho, sempre existem outros guias trabalhando com ele, se manifestando ali naquele terreiro. Ele não trabalha somente naquele terreiro. Ele trabalha em outros terreiros também, se apresentando com o mesmo nome, com o mesmo personagem, né? O espírito tal. Só que aquele espírito tal, ele é um ser humano que esteve encarnado, desencarnou, e ele tem um nome, tem uma história própria dele. Mas para trabalhar dentro de um bando, ele precisa vestir um personagem e desempenhar um papel. Só que aquele mesmo espírito, que tem um nome, tem uma história peculiar, né? E se apresenta com aquele personagem, ele não trabalha somente naquele terreiro, ele trabalha em outros terreiros também. Isso eu vi pessoalmente. Sabe, eu estava em uma cidade, em Guarulhos, em São Paulo, conheci um terreiro, né, comandado pelo Zé do Coco. E aí eu fui para outra cidade, né, a trabalho, eu morava em Guarulhos, aí fui para Atibaia, a trabalho, né? Passei meses em Atibaia, tive duas vezes, né, que eu fiquei em Atibaia por bastante tempo mesmo. E ali eu conheci pessoas, fui fazendo amizade, né, tendo uma proximidade com as pessoas do lugar. E aí eu descobri que existia e existe ainda em Atibaia um terreiro onde o Zé do Coco e o seu grupo trabalham. Só que o trabalho que ele faz naquele terreiro vamos dizer assim, ele tem um engajamento diferente do trabalho que ele faz em Guarulhos. Em Guarulhos é mais o povão mesmo que chega ali, sabe? É filantropia pura, sabe? A Umbanda é amor, caridade, né? E nesse terreiro de Guarulhos é bem isso mesmo, amor, caridade. As pessoas lotam o lugar pedindo ajuda, né? Solução dos seus problemas e todos são ajudados. Nesse terreiro de Atibaia não é bem assim. Lá existe a cobrança da pataca, né? E cobra-se caro, tá? Mas é o mesmo espírito que tá lá desempenhando o seu trabalho, o seu papel, né? Aí é a questão do médium, né? O médium que comanda o terreiro é quem decide, né? Como o trabalho será, como o trabalho irá interagir com o público, entendeu? Mas é o mesmo espírito, é o mesmo conjunto de espíritos que estão ali trabalhando em Guarulhos, são os mesmos que trabalham lá em Atibaia. Entendeu? Então, assim, o Ares, compreenda que isso que eu estou tentando lhe passar, essa preocupação que você está tendo aqui, esse estresse que você está tendo aqui, tá? Que tem o 9 de espadas, que significa um estresse muito grande, né? Assim, aquela preocupação, aquele cansaço, né? Aquela vontade de terminar a situação. Vem o 10 de espadas, que é o término mesmo, né? A superação de uma etapa, a superação de uma fase, a superação de um ciclo. Vem o rei de espadas, né? Que é a pessoa que tem o poder nas mãos, o poder, a palavra, né? A decisão, né? O comando da circunstância como um todo. Então aqui são as cartas, as maiores cartas do naipe, mostrando que você chegou ao topo dessa circunstância. Preocupante, né? Estressante, de uma situação de responsabilidade, né? O naipe de espada, ele fala muito ele tá ligado ao elemento ar, que são as ideias, o intelecto, né? Mas a espada, por ser um elemento bélico, né? Ela fala da justiça. Os dois fios da espada, né? Os dois lados do corte, né? Então, assim, separação entre o certo e o errado, né? Questões de ética, né? Como um todo, entendeu? O que deve ser feito versus ao que pode ser feito, entendeu? O ideal versus o operacional, entende? Sabe, eu sei que a vida deve ser assim, que a circunstância deve ser assim, mas o que eu consigo fazer é isso.
né, a circunstância, a vida que eu tenho é essa, embora, né, o ideal para viver e tudo isso seja além, né, do que eu estou conseguindo viver, entendeu? Então, assim, todo esse dualismo, né, de encontrar o ângulo de 90 graus, né, o posicionamento correto, né, moldar a vida, talhar, né, a vida de uma forma justa e perfeita, né, de uma forma ilibada, né, isso é uma tentativa na vida, né, é um esforço que se faz na vida. E nem sempre é possível fazer tudo perfeito, entendeu? Então, assim, tira esse peso das suas costas. Esse trabalho, ele não precisa, não existe assim a, a obrigatoriedade de que seja somente de que você tem que fazer todo o trabalho integral, que somente você pode fazer isso, que nenhuma outra pessoa conseguirá fazer. Então você pode passar o trabalho para as mãos de outra pessoa, sim. Entendeu? Descansa. Sabe, aqui tá falando de superação, né? O final de um ciclo, a superação de um ciclo, tá? Porque como não aparece a carta da morte aqui, significa que essa situação ela continua, tá? Não é o final da circunstância, a circunstância ela vai continuar. Só que você chegou ao final do ciclo, do teu ciclo, né? A superação da tua fase. Entendeu? Aí você tem o livre-arbítrio de escolher se continua ou se passa a responsabilidade para outra pessoa, tá bom? Dito isso de uma forma geral. Vê o 9 de copas, que também, tá vendo aqui, o 9 de espadas e o 9 de copas. Aqui é o campo sentimental, tá? Então nós podemos estar aqui falando de, entre outras situações, que está ligado a isso aqui, de relacionamento. Né? Existem várias formas de relacionamento, tá bom? Relacionamento não é somente o par romântico, né? O beijo na boca, sexo e tudo mais. Relacionamento, pais e filhos, né? Amigos e amigas, parentes, né? Professores e alunos, todo esse tipo de situação, interação entre pessoas que nutrem um afeto, qualquer tipo de interação entre pessoas que nutrem um afeto mútuo, é um relacionamento. Entendeu? Você interagir com proximidade de afeto com outra pessoa, entendeu? O 9 é uma situação de estresse, entendeu? É assim, tá chegando, essa questão sentimental, ela está chegando no ápice do que pode ser. Entendeu? Então aqui nós estamos falando, nós podemos estar falando aqui da solução de um relacionamento, né, interpessoal entre pessoas. O que esse relacionamento, qual caminho esse relacionamento tomou, né? Um caminho saudável, prazeroso, né? Um agradável, aquela amizade, assim, companheirismo, né? Que as pessoas nutrem, né? Um sentimento saudável um pelo outro, ou aquele relacionamento de obrigação, né? Que eu preciso sair dessa situação, eu preciso transmutar essa energia, eu preciso melhorar isso, mas não tá fluindo. Sabe, se não tá fluindo, corta, tá bom? Primeiro tenta, né, consertar a situação, trazer para uma circunstância ideal, né? Aquela coisa saudável, prazerosa, bonita, né, que a pessoa sente vontade de estar ali. Se não for possível isso, se tornou uma situação de estresse, né? 9 e 9, né? O estresse, o cansaço, né? Se não dá mais, coloca um final nisso, né? Porque aqui aparece o 5 de ouros, né? Que significa que tem questões financeiras ligadas a isso, né? Uma certa dependência financeira nessa circunstância, né?
Vamos falar, por exemplo, de um casamento, né? Que é o exemplo mais comum. Ou um namoro, né? Que se tornou um relacionamento. As pessoas, por tanto confiar um no outro, né? Criaram laços de vínculos de dependência financeira. A minha vida tomou um rumo com responsabilidades financeiras, compromissos financeiros, que me falta o suficiente para fazer tudo sozinho. E aí, porque eu não consigo fazer tudo sozinho, eu dependo da ajuda, da colaboração dessa outra pessoa. E isso me prende ao relacionamento. Entendeu? O 5 de ouros, ele é o meio termo, é uma situação assim de dúvida, de certeza, de possibilidades, né? De escolhas entre circunstâncias que podem evoluir ou podem regredir, entendeu? E isso traz um estresse mesmo, né? Uma angústia, o que eu vou fazer se essa situação não der certo, né? Como que eu vou me virar sem esse nicho de circunstâncias, né? Se eu sair desse nicho, como que eu vou me virar na vida? Entendeu? Aí traz todos esses medos e desafios, né? Desafios pessoais, entende? Ligado aqui na coluna do meio, né? Onde está o 10 de espadas, que fala da superação desse ciclo, né? Está o 5 de ouros, que indica que tem situação financeira envolvida nessa circunstância toda, né? Dependência, dúvidas, né? Incertezas. Abaixo, na base da coluna, está a carta da lua, né? Aqui nesse baralho de tradição maçônica é a sala dos passos perdidos. Então, ó, aqui é uma lagosta, né? Poderia ser um camarão ou aquele caranguejo, que é o símbolo de câncer, né? Acima dele está uma caveira, significando a morte, entendeu? Na mesa, sentado à mesa, está uma pessoa de olhos fechados. Ou seja, o fechado aqui, olhos vendados, significa olhar para dentro. É uma situação de um estresse emocional tão grande que a pessoa se internaliza nas suas questões, sabe? Ela não consegue expressar isso. A mente da pessoa está a mil, vibrando, né? Analisando toda essa circunstância, todos os prós e contras, né? E o que consegue encontrar são somente dúvidas, né? Incertezas, né? Consegue encontrar apenas incerteza. Não existe uma resposta clara, uma resposta objetiva, sabe? Assim, uma resposta certa, falando, eu vou tomar esse curso de ação e tudo vai dar certo. Não existe. Não tem aqui, entendeu? O espelho da própria consciência, a columba, né, que existe em outras tradições, né? Por exemplo, a tradição Rosa Cruz, existe a columba, que significa olhar para a própria consciência, para o espelho da própria consciência, né? A columba é aquela situação ideal, pura, imaculada. E o observador é aquela pessoa que está maculada, está impura, e ela precisa se redimir, né, diante da própria consciência, entendeu? A sala dos passos perdidos significa uma escolha difícil. Na sala dos passos perdidos é feita uma proposta, né, para, assim, se continuar, se quiser evoluir, é preciso deixar para trás todos os metais. Os metais significa dinheiro, tá? Preciso abandonar todo o dinheiro. Não, isso é simbólico, tá? Ninguém vai dar toda a sua fortuna para a maçonaria, não significa isso, mas significa um compromisso de honra onde você mostra que o seu caráter ele é maior do que os bens financeiros, né? Porque se for necessário, né, existem
circunstâncias da maçonaria, por exemplo, em que o irmão ele tem a obrigação de corresponder ao outro irmão, a cunhadas e aos sobrinhos, né? Ou seja, a esposa e os filhos do outro irmão, e ao próprio outro irmão, se for necessário, ele tem que corresponder mesmo ao custo da sua própria vida. É um compromisso de honra. Entendeu? Então, isso imagina, se você tem a obrigação de ajudar o seu irmão e a família dele mesmo ao custo da sua própria vida, imagine questão de dinheiro. Dinheiro é muito menor do que a própria vida. Entende? É isso que essas questões que são colocadas em pauta na sala dos passos perdidos. Ou seja, é o beco sem saída. Para você avançar, você tem que firmar esse compromisso. Senão não avança, senão não muda de grau, né? Senão não descobre os outros mistérios, né, que estão além. Né? Contudo, como a vida hoje, de uma forma geral, né, a vida se tornou mais fácil, mais leve, então, assim, são casos raros, né, muito raros, onde é necessário um esforço absurdo, né? Mas na maioria dos casos, não, é leve, é saudável, entendeu? São pequenas situações, como isso que eu estou discutindo com vocês aqui, um aconselhamento, entendeu? Você está diante dessa situação angustiante, né? Aqui, ó, questão profissional envolvida em tudo isso, né? Que é o 3 de paus. O 3 vai falar do resultado, o produto do resultado, não é o resultado, sabe? Imagina assim, ó. O 3, ele tem esse significado aqui, ó. Duas pessoas trabalharam, né? Duas pessoas trabalharam e produziram a terceira pessoa. Essa terceira pessoa está produzindo os seus próprios resultados, entendeu? Vamos falar do casamento, por exemplo. O cônjuge se uniu, né? Vieram os filhos e agora os filhos estão se tornando independentes. Os filhos já têm condições de tocar sua vida sozinho. Se os filhos já têm condições de tocar a vida sozinho, significa que a responsabilidade maior do casamento, que seria manter o núcleo familiar para não prejudicar a vida dos filhos, ainda em formação, esse compromisso já terminou. Sabe, então você continua no casamento se você quiser, porque já não existe mais a responsabilidade com a saúde emocional e mental, saúde intelectual dos filhos, que são vítimas, né? Os filhos, ou seja, os filhos são vulneráveis, não vítimas, né? Eles são vulneráveis, né? Filhos dependentes, né, são pessoas vulneráveis. Então você, por lei, sabe, é crime você causar dano a vulneráveis, né? Isso é crime, tá? Isso está no Código Penal brasileiro. É crime você causar dano a pessoas vulneráveis. Os filhos, quando eles são dependentes, eles são pessoas vulneráveis. Aqui está dizendo que os filhos já conseguem se virar sozinhos na vida. Aqui o naipe de paus está falando de questões profissionais, né? Atividade terra. Então, o resultado da circunstância toda já consegue produzir os seus próprios resultados, então já não são mais vulneráveis. Você continua nisso se você quiser. Agora é o momento de você exercer o seu livre-arbítrio. Tá? Eu estou dando o casamento como um exemplo, tá? Mas isso aqui pode ser diversas outras situações. Então você continua nisso se você quiser, porque agora, nesse momento, a partir... Desculpe. Tá? Porque aqui existe uma pessoa de verdade por trás dessa câmera, tá? Isso aqui não é uma produção cinematográfica, onde tudo sai conforme o script. O 10 de espadas está dizendo que a situação como toda chegou ao ápice, né? A situação como toda chegou à sua etapa final. O ciclo terminou, tá? Se o ciclo terminou e o produto já consegue colher os seus próprios resultados, produzir e colher os seus próprios resultados, a partir desse momento você recupera o seu livre-arbítrio. Você continua nisso se você quiser. Se você não quiser,
Você consegue sair disso. Entende? Você consegue sair e recomeçar a sua vida, criar um novo ciclo, novas circunstâncias, né? Agora sim você tem o livre-arbítrio. Não significava que você não tivesse antes. Mas pelos compromissos de honra, onde aqui as situações de espada são situações de justiça e ética, né? Como a ética está acima da justiça, tá? Imagina, por que eu estou dizendo que a ética está acima da justiça? Porque para escrever o Lexo, sancionar uma lei, né, conjurar uma lei, tornar uma lei legal, né, legislada, é preciso que alguém, um grupo de pessoas, pensem, né, nessa lei, enxergue um problema real ou hipotético e crie uma lei para regular aquele problema ou para solucioná-lo, entendeu? Essa formulação da lei é regida por padrões éticos, padrões de certo ou errado, aceitável ou inaceitável, no contexto social, na convenção social, no costume daquele grupo de pessoas, daquele povo, né? Que tem uma noção, pela cultura, né? Eles têm uma noção do que seja certo ou errado dentro daquela cultura. Então, essa noção de certo e errado dentro daquela determinada cultura é o padrão ético. E a ética, ela é mental, né? A moral é prática, a moral é execução. A ética é a formulação teórica, né? Então, essa formulação teórica que norteia, né, a formulação das leis que estão aqui no naipe de espada, representado pelo naipe de espadas, entendeu? Então você já superou tudo isso, né? Antes de você entrar nessa questão toda, você tinha o seu livre-arbítrio. E você exerceu o seu livre-arbítrio. Eu vou entrar nesse contexto porque por A, B ou C, D, sei lá, você teve os seus motivos para entrar nisso. E entrando nisso, você se tornou ligado a compromissos de honra, né? Vinculado a compromissos de honra. E esses compromissos de honra já foram cumpridos, né? E agora você consegue exercer o seu livre-arbítrio para recuperar a sua autonomia. Mas isso depende do seu querer. É você quem decide se quer ou não. Só que tem o seguinte: quem faz os cortes é a rainha de espadas, não é o rei. E a rainha de espada não está aqui. Então, se você ainda não tem o poder de corte nas suas mãos. O rei, ele dá a ordem, né? O rei aqui é como o legislador, a pessoa que faz as leis, né? A rainha é a pessoa que dá a ordem, seguindo as leis, entendeu? Essa pessoa que dá a ordem seguindo as leis, ela não está aqui. Quem está aqui é o formulador das leis, aquela pessoa que dita, né, pelos padrões éticos o que é certo ou errado. A pessoa que formula isso, né? E você está aqui ou está ligado a essa pessoa, entendeu? Então assim, você tem um poder de conduzir a situação indiretamente. Tá? O rei aqui está significando isso, o poder de conduzir a situação indiretamente. Como não é você quem dá o poder de corte, mas é você quem diz o que é certo e o que é errado, então a pessoa que tem o poder de corte, ela vai seguir o que é certo e o que é errado. E quem diz o que é certo e o que é errado, ou errado, é você. Então você tem o poder de conduzir a situação indiretamente. Tá? E isso depende dos prós e contras, né? Da sua noção do que você ganha ou perde com isso. Entendeu? É uma situação que você precisa decidir na sua vida. Tá? O que eu te aconselho é peça ajuda aos seus mentores espirituais. Na sua mente, tá? Conversa com eles. Chega diante do espelho, tá?
Ou você pode conversar com eles em qualquer circunstância, né? Em qualquer momento, em circunstância, conversando na sua mente, sabe? Chama assim, meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, Deus do meu coração, da minha compreensão. Começa a chamar isso na sua mente e conversar, como se estivesse conversando com outra pessoa. E você vai ver, as ideias vêm, a intuição vem. Outra forma, esteja você sozinho, sozinha, olhe os seus olhos no espelho, fixe o olhar nos seus olhos no espelho e chama na mente, tá? Você não verbaliza. Na mente, você chama o seu mentor espiritual, o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, aquela entidade que a sua religião confia, né? A sua crença confia. Eu confio no anjo, sei lá o quê. Vou colocar um nome hipotético aqui, o anjo Felipe. Tá? Não sei se existe anjo Felipe, tá? Tô colocando isso como situação hipotética. Eu confio no anjo Felipe. Na sua mente você chama o anjo Felipe e começa a conversar com ele. Você verá, né, a manifestação espiritual na sua vida trazendo essas respostas, né, do que qual o melhor caminho a seguir. Só que a sala dos passos perdidos, ela significa uma decisão que você toma sozinho. Essa decisão que você toma sozinho, porque aqui você vai exercer o seu livre-arbítrio, tá? A única saída daqui, a única saída é exercendo o livre-arbítrio. Você vai exercer o seu livre-arbítrio seguindo os padrões éticos que você internalizou, entendeu? Porém, além desses padrões éticos que você internalizou, vem a sua missão, a sua intuição espiritual. A comunicação espiritual dos seus mentores, né? E isso está ligado à sua missão de vida, né? Porém, cara, é um momento de teste na sua vida. O momento de teste é um momento que você passa sozinho. Sabe, é como você está na sala de aula e passou um mês ali estudando as lições, o professor passando as lições, e chega o momento da prova. Na prova, o professor não pode te ensinar. Na prova, o professor ele vai ficar te observando, você sozinho ali resolvendo aquelas questões. Ele não pode chegar em você e falar, ó, essa resposta é essa daqui, a resposta dessa pergunta é essa outra aqui, a resposta dessa pergunta é essa outra aqui. Ele não pode fazer isso, ele tem que deixar você exercer o seu conhecimento. O seu conhecimento, o limite de conhecimento que você atingiu, o limite de expansão de consciência, de aperfeiçoamento espiritual que você atingiu, está sendo testado aqui. Entendeu? Então você precisa confiar na sua intuição. Tá? Os seus mentores te ajudam sim, mas eles não podem dar a resposta. Eles podem soprar no seu ouvido a direção que o vento está seguindo. A direção do vento é essa daqui. Né? Mas eles não podem dizer a quantos quilômetros por hora o vento está, né? A umidade relativa do vento, né? A temperatura, né? Se isso resulta em chuva ou em seca, né? Entendeu? Eles não podem falar isso. Te dar informações precisas, informações privilegiadas. Eles podem apenas te dar um toque, né? Que para você relembrar das lições que você viveu. Lembra naquele dia, né? Sabe aquela quarta-feira no dia 1º de fevereiro, né? Tava um dia agradável aquele, né? Você lembra daquelas nuvens, né, que chegaram, né? Tava aquele sol queimando tudo, aí chegou aquelas nuvens, fez uma sombra gostosa, né? Até a temperatura do ar mudou naquela sombra, né? Lembra onde você estava? Aquele momento e hora que você passou naquele lugar e tal, né? Foi legal conversando com aquelas pessoas, né? E nisso você começa a se lembrar, fala, naquele dia eu vivi essa circunstância. Naquele dia, sabe, houve um start na minha mente, eu vi algo diferente, eu tive uma noção diferente da circunstância que eu estava vendo, mas não entendia, entendeu? E aí você começa a captar as respostas. Resposta que você já viu, já viveu.
como lição, como aprendizado que você precisa usar agora para tomar essa decisão. Entendeu? Aqui não diz se você deve sair ou ficar. O que diz aqui é usar o seu arcabouço de conhecimento baseado, tendo como referência a sua ética. Você tem condições de resolver isso com perfeição, com ângulo de 90 graus. Entendeu? Ok, Aires? Assim seja, assim é. Tudo de bom.